Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia aí para você que está sintonizado aí na nossa programação, né? Você está aí pela 94 FM. Não tá pegando sim? Deixa eu tirar aqui, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá pegando sim? Deixa eu remover aqui, minha irmã, porque senão eu não consigo transmitir aqui o programa, tá? Tá pegando Glória a Deus. Deixa eu remover aqui, minha irmã, porque senão eu não consigo transmitir aqui o programa. Desliga aí para mim, fazendo um favor, porque senão eu não consigo transmitir aqui. Tá bom? Pois você entra de novo aí no Facebook. Glória a Deus. Estamos aqui trazendo aqui a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 35, a partir do versículo 1. Será a nossa irmã remover aí para mim? Capítulo 35, a partir do versículo 1. Será a nossa irmã remover aí para mim? Capítulo 35, a partir do versículo 1. Será a nossa irmã Deixa eu entrar de novo. Capítulo 35, a partir do versículo 1. Estou conseguindo, eu não entendo por que está entrando aqui. Glória a Deus, aleluia. Vou ter que sair, mano, e entrar de novo, tá? Que agora eu tenho que trazer a palavra, só não consigo, tá bom? Eu não quero remover. Consigo. Isso. Aí consegui aqui remover. Agora nós vamos estar trazendo a palavra de Deus, tá? Não é o bate-papo, quando é bate-papo é diferente. E aí, eu quero ler com vocês em Isaías 35 aí, teve aí um probleminha aí, mas já foi resolvido, tá bom? Deus venha abençoar grandemente aí a tua vida, em nome de Jesus. E quero, deixa eu ver se tá bom, tá certo aqui. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 35 de Isaías, tá bom? A partir do primeiro versículo. Olha que o Senhor vai falar conosco hoje. O deserto e os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente. Florescerá e exultará de alegria, e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a essência do Carmelo e Saron. Eles viram a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Veja no versículo 3, olha. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, e ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como cervo. Veja aqui, Deus abençoe, irmã Ângela. E veja no versículo 7. Ainda o 6. E a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Na habitação em que viviam os chacais, crescerá a erva como canas e juncos. E ali haverá uma estrada, e ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela, e será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos e ímpios não passará por ela.
Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá, e ela nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela. Que coisa linda, né, irmãos? Ô, Senhor. E o versículo 10, e os remidos do Senhor voltarão e cantarão em Sião com júbilo. A alegria eterna coroará as suas cabeças. Júbilos e alegrias alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Eita, Deus maravilhoso. Irmãos, nós vivemos em um mundo tão atribulado, em um mundo tão cheio de batalha, de luta, de choro, de tantas coisas negativas, né? E a palavra do Senhor, ela nos aponta para um tempo de refrigério, para um tempo de glória, para um tempo de paz, para um tempo de alegria. E eu digo para você, querido irmão, vale a pena servir a esse Deus, vale a pena passar luta e dificuldade, chegar no final, a gente cantar o hino da vitória, não é verdade? No versículo 3 de Isaías 35, ele diz assim, ó, fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Quantas e quantas pessoas estão cansadas, né? Estão com as mãos cansadas, joelhos vacilantes, não é? Sem firmeza, sem força, sem coragem, desanimado, levanta de manhã, não quer levantar da cama, não quer agir com a vida, porque as pessoas hoje, elas se sentem cansadas. Mas o Senhor diz que é para nós ter bom ânimo, coragem, tá? Aqui a Bíblia diz que Isaías, ele escreveu essas palavras proféticas há cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Que coisa linda, né, irmão? 700 anos antes do nascimento de Jesus. E a nação dera as costas a Deus de tal ponto de precisar ser disciplinada pelo Senhor. E essa disciplina se daria com o povo sendo levado para o exílio da Babilônia. Vocês lembram que o povo de Deus, eles foram levados para a Babilônia como escravo, né? Exilados lá por 70 anos. Vocês estão lembrados disso, não tá? Então, aqui, aquele povo foi levado por causa de quê? Que eles esqueceram dos mandamentos, esqueceram da palavra, esqueceram da bondade de Deus. E toda vez que nós esquecemos da bondade de Deus e seguir os mandamentos, a gente sofre. A gente colhe sementes, colhe coisas ruins e negativas, porque esquecemos de Deus. E aí Deus tem que nos despertar. E esse despertamento de Deus, irmão, não é fácil, não é brincadeira, porque o ser humano, depois que ele começa a colocar coisas ruins na sua mente, quando ele começa a deixar os mandamentos de Deus, até que ele volte para Deus novamente, irmão, se não for um chacoalhão daqueles, né, um terremoto, vamos se dizer assim, o homem não volta. O ser humano é muito difícil. Isso não é da agora, né? A gente sabe que é desde a eternidade, né? Você já sabe que quando o povo se corrompeu no tempo de Noé, a Bíblia conta que somente Noé, irmão, naquela época lá atrás, somente Noé tinha um coração puro, somente Noé tinha a mente em Deus. O restante da humanidade que estava em volta de Noé eram pessoas ruins, eram pessoas malignas, diabólicas, só pensavam nelas, eram egoístas, adoradores de ídolos, de deuses, sacrificavam seus próprios filhos no altar. Eram terrível, é terrível. E Deus disse para Noé fazer a arca. Noé, você faz essa arca, e Noé começou a construir aquela arca que levou mais ou menos 100 anos, né, de tempo, até mais, até que ele construísse. Não foi fácil para Noé, e somente ele e a família dele, né? Somente ele e a família dele. Eles não tinham o maquinário que tem hoje, que nem a motosserra. E eu até acredito que, naquele tempo lá atrás, eu acredito que Deus até mandou anjos para ajudar, porque como que Noé ia partir aquelas árvores grossas, né, para poder fazer a arca, irmão, foi um trabalho muito difícil para Noé.
E apesar de receber as chacotas, né, das pessoas que passavam e riam e diz: você é um louco, Noé, onde já se viu construir um barco, aqui não tem água, aqui não tem mar, né? Então você é um louco, você acha que vai chover tanto desse jeito, você tá louco. Olha, o Noé, ele tem que ser muito forte, muito corajoso, de sobreviver no meio de um povo mundano, num povo mau, um povo diabólico, e ele não deixar ali, irmão, o propósito de Deus, a sua missão que Deus lhe entregou, entendeu? Então, hoje, nós vemos e olhamos para aquilo que está acontecendo à nossa volta, é a mesma coisa. Para você manter-se crente, servo de Deus, fiel, você tem que ser valente. Porque quantos e quantos pratos não são te oferecidos, não é verdade? Para você ir lá, para você vir cá, para você se prostituir, para você mentir, não é verdade? Te oferecer uma propina, não é verdade? Tem tudo isso. E você tem que fazer o quê? Se afastar dessas coisas, né? Se afastar, se santificar, porque eu quero ir para o céu e você também, não é verdade, meu irmão? Então, não foi fácil para Noé construir aquela arca. E só depois que, quando Noé entrou na arca, que ainda demorou 7 dias para começar a chover, que começou a chover, 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 e o povo viu que era verdade mesmo, e foram para a arca, mas quando chegou lá já era tarde, não é? Então, o povo é muito difícil deles entenderem. E quantos morreram, né, irmão? Quantos e quantas pessoas morreram? Não foi pouca gente, não. Foi muita gente que morreu nesse tempo, né, de Noé. Então, a Bíblia Sagrada, ela continua dizendo, e essa disciplina se daria com o povo sendo levado para o exílio, para a Babilônia, conduzidos, né, conduzido pelo Espírito Santo. Isaías profere palavras duras de punição e juízo contra a nação israelita. Vocês podem ver que Isaías, ele traz mensagens fortes, mensagens duras para o povo de Israel. Vocês já viram aquele dizer, né, popular que fala que tudo que é amargo é bom para o fígado, é bom para o nosso organismo? Então, toda palavra dura, quando a gente acha que é dura, é bom para nós, porque ela vai nos despertar, ela vai sacudir a nossa cabeça, nosso cérebro, para a gente pensar, não é? Então, o contexto aqui bíblico dessa profecia, portanto, é um futuro próximo, sombrio, cheio de tristeza e dor. Não deixa de ser surpreendente que, à vista de tantas tristezas, a profecia de Isaías fale também de um tempo além daquele período de sofrimento. O texto que nós lemos agora, ele fala desse futuro que o Senhor lhe permitiu enxergar, com coisas maravilhosas e um novo tempo de grandeza, de grandes alegrias, a abertura de olhos de cego, ouvido de surdo. Vocês estão, já está falando de Jesus quando viria para dar a sua vida pela humanidade. Ele já estava profetizando sobre isso, né? Saltando como servos, né? Não por acaso, coisas que claramente foram vistas durante o ministério de Jesus, cerca de 7 séculos mais tarde. Mas há outras profecias ainda por se cumprir. Fontes borbulhantes em lugar de terra seca, lago onde havia terra abrasadora, ribeiros no deserto, flores, né, em lugares ermos, uma nova e pujante realidade. Vida e alegria, um caminho de santidade pelo qual passarão apenas aqueles que pertencem ao Senhor. A nossa vida neste mundo tem seus maus momentos, tempo de deprimentes, quando tudo que conseguimos enxergar é um horizonte sombrio. Não é verdade? É aqui nesse mundo. Esse mundo é um mundo traiçoeiro, um mundo... muitos... Tem um pastor que já disse que Deus mostrou para ele, Deus falou com ele que esse mundo aqui é a escória, é a sujeira, é o esgoto, esse mundo, não é? Então, é um lugar terrível aqui. E nós temos que passar por esse mundo, provar realmente dentro dele que nós somos servos de Deus,
que nós temos capacidade de passar como Jesus passou e herdar o reino celestial, né? Nós temos que ser provados, irmão. Deus, ele nos manda provas para ver o que realmente está dentro do nosso coração, tá? Ele permite que Satanás nos tente. Ele permite que Satanás coloque pessoas do nosso lado para nos provar realmente se nós cremos, acreditamos em Deus. Entendeu? Se você crê e acredita em Deus, você vai permanecer firme, senão você vai se vender. Você vai se debandar no mundo, você vai fazer o que o mundo está fazendo, né? Hoje nós vemos quantos crentes que abandonaram a sua fé, que não aguentaram as pressões, não é? Que saíram das igrejas, saíram dos seus ministérios, e estão no mundo por causa de escândalos que está acontecendo nas igrejas evangélicas. E você sabe o que está acontecendo. As maiores igrejas do nosso país estão passando por isso. Muitos escândalos. E se a pessoa não tiver firme na palavra, se ela não saber o Deus que ela serve, irmão, ela vai deixar, né? Ela vai abandonar, se ela não tiver realmente convertida. Se ela tiver apenas convencida, ela vai largar, como a gente vê. Hoje, são poucos aqueles que permanecem firmes. Tem, às vezes, as igrejas estão cheias, porque eles chamam a atenção, eles fazem jogos de luz, eles promovem muita coisa dentro da igreja para trazer pessoas. Mas quantos dessas pessoas são convertidas? Quantos delas realmente servem a Deus? É muito pouco. Então, as pessoas elas são influenciadas com muita facilidade. A Bíblia conta que aquele povo, quando saiu do Egito, eles viram grandes sinais. Você vê as 10 pragas que Deus usou Moisés para colocar ali no Egito, as 10 pragas que Deus operou, e o povo viu, irmão. Todo o povo viu as trevas, pragas de rã, de saraivada de fogo, praga, né, das pestes, de pulga, de piolho, tudo que é aquelas pragas do Mar Vermelho, do Rio Nilo, né, se tornar sangue, todos eles viram aqueles milagres. Mas só foi eles saírem, o Mar Vermelho, né, o maior dos milagres que aconteceu, o Mar Vermelho se abrir, eles passaram a seco ali, né, pelo Mar Vermelho, ver aquelas águas, irmãos, nas alturas, e eles passando a pé enxuto. A Bíblia diz que eles não molharam nem os pés, ficou enxuto aonde eles passavam. E ainda esse povo foi para o deserto, e lá no deserto eles ainda feriram o coração de Deus, construíram lá um bezerro de ouro, né, e adoraram outros ídolos. Isso que é difícil, irmão. A gente fica pensando, meu Deus, um povo que viu milagres, que eu e você, nós nunca vimos esses milagres. Mas eles viram milagre e ainda fizeram bezerro e provocando a ira de Deus. Você vê que a humanidade, a mentalidade do povo é uma mentalidade muito fraca. É uma mentalidade que não se firma na palavra. Tira facilmente o coração de Jesus. Com muita facilidade. Ele está ali, mas chegou alguém que uma outra coisa com ele, já tira ele do foco e ele ali já vai, entendeu? Deus está procurando, a Bíblia fala que os olhos do Senhor está procurando em toda a terra, homens e mulheres, corações cujo o coração é totalmente dele, para se mostrar a esse homem e a esta mulher a sua glória e o seu poder. Deus está procurando em toda a terra. Então, as nossas mãos se cansam de tanta luta e aparentemente em glória, enquanto os joelhos se enfraquecem e parece querer nos derrubar. Quem sabe essa seja a sua situação atual, né, meu irmão? Quem sabe essa situação está agora batendo na tua porta. E no versículo aqui em que nós lemos, Isaías nos estimula, não deixe que as suas mãos se paralisem por estarem ali cansadas, né? Não se deixe se paralisar,
por estarem cansadas de lutar. Insista. Não permita que os seus joelhos vacilantes o impeçam de continuar a caminhar com fé em Cristo Jesus. Não deixe que a circunstância lhe façam esmorecer. Tristezas, lutas, sofrimentos são coisas passageiras. E o Rei da Glória breve virá e fará tudo de novo. Entrarão em Sião com cantos e alegrias, e a tristeza e o suspiro fugirão. Isaías 35:10. Então, meu querido irmão, aqui Deus, ele nos ensina a nós fortalecer as nossas mãos fracas, né? Nossos joelhos tementes, que estão querendo desanimar, né? Então, o Senhor está dizendo, se fortaleça em Deus. Se fortaleça em Jesus, na palavra. Não fique olhando os erros do seu irmão. Não fique olhando os erros das pessoas, que as pessoas são falhas. O homem em si é falho. As pessoas são falhas. As pessoas, quando elas estão na carne, elas fazem coisas, irmão, coisas ruins, não têm sensibilidade. Elas não conseguem enxergar o amor, a compreensão, a graça de Jesus. Elas agem como um homem natural. Que o homem natural, ele vê aquilo que está diante dos olhos, mas o homem espiritual é diferente. O homem espiritual olha para um pecador, ele vê Jesus ali, ele vê Deus abençoando aquela vida. Ele não tem maldade para com aquela pessoa. Porque ele tem os olhos de Deus, ele tem os olhos espirituais. E é desses olhos espirituais que nós temos que ter, porque o homem tem mania de julgar as pessoas, não é? Tem mania de julgar, fulano não presta, fulano não vale nada, fulano aquilo. Não, mas Deus pode mudar esse fulano que não presta. Deus pode transformar a mente dele e o coração. Nós temos que acreditar, meu irmão. Nós temos visto vários testemunhos de pessoas, né, que não valiam nada, não é? Na prostituição, no pecado, no mundanismo, né, na macumbaria. Quantos bandidos, quantos assaltantes foram salvos pelo Senhor. E era uma escória da sociedade. Hoje eles são santos. Quantas prostitutas eram prostitutas e foram santificadas no Senhor. Porque teve alguém que orou por elas e acreditou que elas poderiam mudar. Então, Deus, ele age deste jeito, desta maneira. Nós temos que crer, tirar da nossa mente e do nosso coração a mania de julgar as pessoas. O problema é que as pessoas hoje, elas gostam de julgar. Ela olha assim e fala assim, aquela pessoa lá é assim, assada desse jeito. Aquela pessoa é assim, assada desse jeito. E ela nunca acredita que aquela pessoa vai mudar. E nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que ter, irmão, este olhar de misericórdia. Nós temos que ter um olhar de amor para com as pessoas, para que elas acreditem que pode. Porque tem muitas pessoas que nos procuram na cura interior e falam assim, olha, pastor, eu fiz tanta coisa errada que eu acho que Deus não vai me perdoar. Eu acho que Deus não vai me perdoar porque foi muito ruim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? A pessoa começa a falar. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Desde o momento em que você se arrepende, em que você entrega verdadeiramente a sua vida para Jesus, Deus, naquele momento, ele vai apagar os seus pecados. Vai limpar você, né? Então, teve um testemunho de um homem, um servo de Deus, que ele teve uma experiência com Deus. E nessa experiência com Deus, Deus levou ele lá no céu. Ele levou no céu e mostrou para ele, como uma tela, toda a vida dele desde pequeno. E ele começou a olhar as traquinagens, tudo passou naquela tela, tudo que ele fez, né?
quando ele era pequeno, depois quando ele aceitou Jesus e tudo mais, e passou tudo lá. E teve umas partes que ele fez errado, que ele viu que ele tinha feito errado, que ele tinha pecado, né? Ele viu que aquelas partes estavam meio acinzentada. É como se alguém passasse uma borracha assim, ó, e não dava para ver. Toda vez que passava, ele via algumas partes acidentadas, como se tivesse passado uma borracha. E ele perguntou para o Senhor Jesus: Pai, Senhor, por que aquela parte ali não dá para ver direito? Por que está meio apagado? Meu filho, essa parte você sabe o que é, mas não precisa mostrar, porque foi o dia que você pediu perdão dos seus pecados. O dia que você pediu perdão, você está lembrado? Tô, Senhor. Então, eu jogo fora no mar do esquecimento. Quando você pede perdão, eu perdoo e jogo fora no mar do esquecimento. Então, você não vai ver mais. Por isso que está apagado, está lá borrado, porque foi apagado. E outras coisas estão bem nítidas, entendeu? Então, meu querido, minha querida irmã, Deus é um Deus de amor. O que Ele quer de nós e cada um de nós é o amor de Deus, é manifestar a glória, porque nós somos instrumento do Senhor nessa terra. Deus precisa de homens e mulheres valentes que tenham coragem de proclamar o seu evangelho, a sua palavra, ser verdadeiro, sincero e fiel para ele poder te usar. Não é? Não é a pessoa que diz, eu entrei ontem, estou lendo a Bíblia agora e já sei que eu vou falar, tal. Não, não é palavreado, mas é a verdadeira fé, a sinceridade, a verdade que tem que estar dentro da pessoa. É isso que nós temos que mostrar. Não mostrar aquilo que nós não somos. Mostrar ser bonzinho, mostrar ser cavalheiro, boazinha. Não, isso não funciona para Deus. O que vai funcionar para Deus é quando nós somos verdadeiros. Quando nós pedimos perdão. Quando nós falamos, Senhor, perdoa fulano, cicrano que me feriu, machucou. Não quero guardar mágoa no meu coração, Senhor. Então, Deus começa a te usar como instrumento. E nós não podemos ser religiosos, irmão. Crentes religiosos que apenas vivem porque faz na igreja só, porque lê um versículo aqui, outro acolá, mas crentes verdadeiros, sinceros e fiéis, são aqueles que põem em prática a palavra de Deus. Passou disso, irmão, não funciona. Passou disso, é só falácia. Não vai resolver, porque o Senhor Jesus, Ele conhece a cada um de nós. Eu falava ontem aqui que o Senhor, Ele tem 2 livros, cada um de nós. Ele tem 2 livros. Um livro que está anotado o nosso nome lá no livro da vida. Quando nós aceitamos Jesus e nos arrependemos, ele escreve o nosso nome no livro da vida. E o segundo livro, que é o livro das obras, de todas as nossas ações aqui na terra, do qual nós fomos enviados aqui para cumprir uma missão. E quando você cumpre a sua missão na íntegra, é anotado o que você fez. A Bíblia fala que nem que seja um copo de água fria para você dar para uma pessoa que pediu, é tudo anotado naquele livro, tá? Tudo que você faz e tudo que você não faz, o que você deixou de fazer é anotado também, porque vai ter prestação de contas, tá? Às vezes as pessoas fazem as coisas escondido, né? Ninguém vê, mas o anjo está ali anotando tudo. Então é importante que você saiba disso, irmão. Ninguém vai se safar. Todos vão ter que prestar contas a Deus. Eu disse para o Senhor uma vez, Pai, eu não quero chegar no céu e o Senhor falar, ó, minha serva, você deixou de fazer isso, isso, isso. Eu falei, não, Senhor, eu preciso fazer.
da maneira que eu puder fazer, que eu der conta de fazer. Eu quero que o Senhor me dê força, me dê coragem para mim fazer o que tem que ser feito. Não quero ficar com preguiça e dizer não. Muitas vezes nós fazemos a obra de Deus meio doente, assim, sem força, sem coragem, meio quando começa a tossir, né? Mas vamos fazendo. E o Senhor é o Senhor da nossa força. É o Senhor que nos dá saúde para que a gente continue. Amém, irmãos? Então, que você medite nessa palavra. Se você chegou agora, vá no início do vídeo, vai ficar gravado aí no Facebook. Nós vamos jogar no YouTube mais tarde. Você vai compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Nós temos que aprender a ser verdadeiros e verdadeiros servos de Deus e servas de Deus, tá? Então, eu vou só ler o versículo 4, né? No versículo 3. Veja só, Isaías 35:3. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei ao turbado de coração, esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, e ele virá e vos salvará. Veja que ele virá com vingança daqueles que não cumpriram, que largaram para lá, né? E não cumpriram a sua missão, tá bom? Em nome de Jesus, nós vamos estar orando agora. Vamos pedir ao Espírito Santo para estar nos abençoando, visitando você aí, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti. Te louvamos, Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Receba, Senhor, a nossa adoração. Pai, venha abençoar o teu filho, a tua filha. Venha abençoar aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, ouvindo a nossa programação, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfrentando momentos difíceis, Senhor. Estende as tuas mãos, aleluia, toque de dentro para fora, trabalha dentro, trabalha na alma, trabalha no coração, trabalha no emocional. Espírito Santo, quebra todas as algemas. Pai, a nossa batalha não é fácil. A nossa batalha é contra os principados, as potestades. Deus abençoe, Manilza. Os principados e as fortalezas que se levantam contra nós. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Nós temos que permanecer firmes, Jesus. Temos que testemunhar o teu nome. Pai, venha fortalecer o nosso coração. Tira toda a fraqueza, tira todo o desânimo, tira toda a dor, tira toda a tristeza, todo sentimento contrário, negativo. Sai agora, em nome de Jesus. Coloque as tuas mãos. Atenda a oração dessa tua filha. Atenda a oração desse teu filho, Senhor. Quebra todas as algemas. Quebra toda a ação do inimigo contra a tua vida. Pai, abençoa o seu trabalho. Abençoa, Senhor, as pessoas aonde está, no seu convívio. Abençoa a sua família, seus filhos, seus irmãos. Abençoa a tua igreja, o ministério. Repreende toda a ação do inimigo contra a tua vida. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a fé do teu povo, para que não desanime, para que fique forte na fé, porque o Senhor está vindo buscar o seu povo e a sua igreja. Aleluia. Venha acender essa chama dentro da tua alma, dentro do seu coração, Jesus. Venha acender a Shuri Amanai, esta chama que está dentro de ti. Para que você não desfaleça, para que você não desanime, para que você continue firme e forte, não importa o que lhe fizeram, o que deixaram de fazer, mas o Senhor é tua força e tua fortaleza. Firma os teus pés, firma os teus joelhos, firma as tuas mãos no projeto de Deus, na missão que foi lhe entregado nas suas mãos. Em nome de Jesus, porque você vai entregar esta missão aqui na terra, nas mãos do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meu querido. Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Que Deus venha fortalecer os teus passos. Que Deus venha fortalecer tuas mãos. Que o Senhor venha fortalecer o teu coração. Que você seja um gigante na fé. Uma leoa, um leão na fé de Jesus.
que não volta atrás, que não vira nem para lá nem para cá, mas estou firme caminhando em direção do meu prêmio. O prêmio maior que está te esperando, meu irmão, é a vida eterna. Esse é o prêmio maior. É a nossa casa construída pelo próprio Jesus no céu. E eu vou dizer para você, não é coisa pouca não, é coisa gloriosa. Por isso que nós temos que permanecer firme a merecer essa casa no mundo espiritual. Muitos tiveram oportunidades, mas não aguentaram as lutas, não aguentaram as pressões, não aguentaram as humilhações e ficaram para trás. Mas você, o Senhor quer que você olhe para frente, que você não desanime, que você veja que tudo está passando, tudo passa, tudo nessa vida passa. Mas o que não vai passar é a nossa vida com Jesus. É a nossa morada eterna. É o nosso tesouro que ninguém pode roubar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. E amanhã estaremos de volta, tá bom? Em nome de Jesus. Das 10 ao meio-dia pela 94 FM. E das 11h10, hoje eu comecei um pouquinho mais cedo, né? Pelo Facebook. Você que entrou agora, que pegou pela metade, vai lá no início, tá? E veja a mensagem inteira. Nós vamos lançar no YouTube. Vá lá no YouTube, se inscreva lá, se inscreva, né, no canal, se inscreva no canal, porque você vai receber todas as mensagens e outras pessoas também vão receber. Você pode compartilhar com as pessoas que você conhece, tá bom? E vamos unindo, irmão, acendendo as nossas lamparinas, porque Cristo está vindo buscar a sua igreja. E os homens e mulheres de Deus, que não olhará para este mundo, mas estará com seus olhos fitos no céu, em Jesus, herdará esse reino que Jesus foi preparar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, família, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo.